E a gente vai já entrando nessa análise de elenco do São Paulo de 2022. Vou falar rapidinho. O São Paulo meio que fez uma rapa mesmo, né, no elenco também. Muitos jogadores saíram, né? Os últimos anunciados aí foram as rescisões do Pablo e do Vitor Bueno, que, segundo algumas coisas que eu vi nas redes sociais, podem estar a caminho do Atlético Paranaense. Mas assim, saiu o Lisieiro, Bruno Alves, Lucas Perry, o Benítez, né, Galeano, Orejuela, o Rojas, o Shailon, o William, o Rodrigo Freitas e o Denis Júnior. Né? Então são todas essas peças que estavam no elenco no ano passado, que de alguma forma ou foram emprestados ou foram rescindidos, não foram renovados os contratos que estavam vigentes. E o São Paulo trouxe aí as peças que você falou, né? O Nicão do Atlético Paranaense, o Alisson do Grêmio, o Jandrei, goleiro do Santos, né? Que era a terceira opção lá, veio para cá. E o Rafinha, né? Também do Grêmio, e o Patrick do Inter. Então, como você colocou aí, né? Sempre fica essa incógnita de saber como que vai ser o encaixe dessas peças dentro do elenco do São Paulo, manutenção de alguns aí, né? O próprio Éder, que estava cotado para sair, acabou ficando, o Toró, que também não seria aproveitado, mas diante do que aconteceu, né, com a não chegada de alguns jogadores que o Rogério Ceni gostaria, acabou sendo integrado ao elenco, né? Então, assim, o que vocês... E você, Pedro, o que você espera desse elenco que está chegando aí com as contratações e o que a gente pode esperar, por exemplo, para falar como que o São Paulo vai jogar nessa temporada, né? Daqui a pouco sai a escalação do São Paulo no jogo, né? Eu acho que o Rogério, ele até comentou, né, na entrevista coletiva, acho que foi ontem ou anteontem que ele deu, né? Falando que faltou o jogador que mais precisava, né? Que era o ponta de velocidade que a gente não tem no elenco, né? Seria o Soteldo, né? Tentaram o Soteldo, tentaram o Douglas Costa, né? Que na minha opinião não seria uma boa. O Soteldo, sim, acho que resolveria esse problema aí, mas enfim, acabou ficando muito caro, acabaram não se acertando lá com o time que ele estava lá dos Estados Unidos, e não veio. Poderiam ter, né, investido em algum outro jogador, né, porque não é uma posição assim tão difícil de você encontrar, né, mas tentaram, acho que o David, né, que era do Fortaleza, que foi para o Inter, que o Rogério Ceni queria bastante ele, mas parece que não rolou também. E um outro nome que ele falou, acho que é Luiz Felipe, né? A gente nem tinha ficado sabendo dessa especulação aí, acho que era um jogador que estava na Europa, né? E também não veio. Mas enfim, ele vai tentar montar o time. A gente acabou contratando dois jogadores que eu acho que podem jogar ali pela esquerda, que é o Alisson e o Patrick, mas os dois não são jogadores de velocidade, né? Seriam jogadores mais construtores, mais táticos ali para ajudar, né? Principalmente o Alisson, que deve jogar hoje, né? Um jogador mais tático, que vai ajudar a fechar ali o corredor. Agora, jogada de velocidade e tal, acho que não vai ter. Talvez com o Rigoni, não sei como que ele vai utilizar o Rigoni, também estou na expectativa aí da escalação. Eu acredito que o Ceni vai colocar hoje o time com duas linhas de 4, né? Pelo que estava sendo especulado aí da escalação. Vamos ver, daqui a uns 5 minutos deve estar saindo aí. Mas aparentemente vai ser isso, né? Vai ser um time mais fechado ali, com bastante apoio dos laterais, né? Tanto o Reinaldo quanto o Rafinha ajudando na construção. E espero que seja um time mais sólido, né? Defensivamente, principalmente, porque no passado a gente tomava gol toda hora, né? E tinha muita dificuldade para criar. O meia, né? Um camisa 10 também, a gente trouxe o Nicão, que não deve jogar como um 10, um 10 clássico, né? Vai jogar com a 10, mas deve jogar mais pela direita. Vamos ver qual que vai ser o esquema aí do Ceni. É verdade que não vai ser o esquema ideal na cabeça dele, né? Que é um jogo com mais opções. Aí ele até estava pedindo mais reforços, aí dizendo que a diretoria está indo atrás de mais reforços, até por causa daquela chacoalhada aquele áudio vazado do Muricy, né? Que acabou
fazendo com que a diretoria fosse atrás aí de mais jogadores. Eu acho que o São Paulo assim se reforçou bem. Não sei se financeiramente foram bons as contratações, né? São jogadores que, querendo ou não, têm um salário alto, né? Um pouco alto. Nicão deve estar ganhando bastante, Rafinha, enfim, o Alisson mesmo, né? Deve ter um salário considerável, mas acabou se livrando também de peças, né? Como o Tony falou aí, o Vitor Bueno, o Pablo, que foram péssimas negociações, que a gente investiu dinheiro neles e acabaram saindo aí. Parece que a gente ficou com 30% do passe do Pablo, mas é pouco, né? Para um jogador que custou tanto dinheiro e rendeu pouco para o São Paulo. O Tony, não sei o que aconteceu com O ele. Tony acabou caindo, mas queria até aproveitar para falar. Eu tenho uma preocupação muito forte com a defesa do São Paulo para esse ano, porque principalmente os nossos dois laterais, eles avançam muito, só que não tem aquela voluntariedade na marcação, né? Eles vão ter que se desdobrar. E aí, para isso, eu acharia muito importante aquele jogador de cabeça, né, de área que eles falam, que é um volante ao estilo Luan, só que o Luan ele tá com alguns problemas, né, decorrentes da lesão que ele ainda teve no ano passado. A gente não sabe como é que ele vai voltar de lesão. Lembrando que no ano passado ele também teve uma lesão, ele não voltou tão bem. E o Rogério ele tá testando o Gabriel Neves. Só que o Gabriel Neves, pela característica dele, como ele jogava no Uruguai, as melhores fases dele foram como um segundo volante, onde ele participava bastante da criação do jogo, distribuindo bastante lançamento. Claro que é um jogador que tem muita raça, muita voluntariedade, só que ele não é um marcador primeiro volante brucutu que nem o Luan, que é o nosso tanque de guerra. Então isso me preocupa muito. Vamos ver se a gente não vai criar essas avenidas, né, na lateral, Avenida Reinaldo, Avenida Rafinha. O Rafinha é outro que eu tô curioso para ver, que veio numa temporada não tão boa no Grêmio, mas é um jogador que tem experiência, ele tem uma qualidade, isso é inegável. E resta a gente torcer para que ele esteja focado no São Paulo para tentar ajudar essa posição que a gente está tentando acertar desde o Cicinho, lá de 2010, acho que foi o último lateral que eu lembro de ter dado um pouco certo. O Cicinho já voltou nem tão bem assim, né, na segunda passagem dele. Então, uma posição amaldiçoada aí para gente. Já tentamos de tudo, já tentamos gente nova, já tentamos gente com experiência, Juan Fran, Daniel Alves, Douglas, e parece que nada dá certo lá por aquele lado, né? E aí no meio de campo, a gente continua tendo problema na armação do jogo, não tem aquele camisa 10, o Rogério vai tentar abusar bastante do Gabriel Sara, do Igor Gomes, infelizmente o Igor Gomes ele já tem uma rejeição por parte da torcida do São Paulo e muito também pelo próprio comportamento do jogador em campo, né? Embora eu acho que tenha qualidade. E aí, no ataque vai ser uma guerra para ver quem ganha a posição. Tem o Rigoni, tem o Luciano, tem o Nicão, que vai cair para lá, o Alisson, se bem que o Alisson está sendo escalado como meia. Daqui a pouco a gente vai ver a escalação para ver se ele realmente vai jogar lá no meio de campo. E tem as nossas joias da base, né? O Marquinhos, que o ano passado despontou com o Crespo, fez jogos bons até se machucar, depois ele voltou oscilando um pouco, com a forma física muito, muito ruim. Tem o Vitinho, que eu não sei se o Rogério conta com esse jogador, que ele já está numa idade avançada, ele não poderia disputar outra copinha. E foi um jogador que se mostrou interessante, que ainda precisa ser lapidado, tem algumas deficiências técnicas, segura muita bola, finalização dele melhorou bastante, mas ainda tem que melhorar mais. Tem também o Toró, né? Que o Toró retornou de 2 empréstimos, acho que ele foi para o Sport, para o Atlético Goianiense, também sem destaque, mas é um jogador que o Rogério reintegrou ao elenco, pretende utilizar também, né? O Caio ele subiu, o Caio fez uma bela campanha na Copinha e já vinha também atuando com regularidade no Sub-17, pode ser um jogador interessante, caindo lá pelo lado esquerdo, né? Que é o lado que a gente precisa mais desse jogador de velocidade, porque na direita a gente vai ter o Nicão. Então acho que são muitos problemas para o Rogério tentar solucionar. E aí, uma estratégia interessante que ele vai adotar, que eu vi que ele falou lá na entrevista coletiva, é que ele vai rodar bastante o elenco nesse começo de Paulista, né?
essa questão do Luan, o Edu comentou aqui no chat, né? Eu tô sem poder colocar aqui na tela, mas o Edu comentou, né? Sem o Luan, vocês acham que a defesa vai melhorar? Eu concordo totalmente com o Pedro, né? O Luan, ele é fundamental ali na marcação, né? Eu não abro mão de ter um volante, né? Marcador no time, mas o Rogério não gosta, né? Lembrando que, por exemplo, no Flamengo, né? Ele usava o William Arão de zagueiro e o Diego Ribas, né? Marcando ali como fazendo a saída de bola, né? Como esse volante aí, eu não sei, eu tenho a impressão de que ele vai tentar usar o Sara ali como um volante, junto com o Gabriel Neves e o Alisson caindo mais pela esquerda. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Por enquanto eu atualizei aqui, a informação que tem é que o Ceni falou o seguinte: vamos com o que tem de melhor na parte física. Essa semana conta ainda como uma pré-temporada, mas vamos tentar mostrar no campo o que trabalhamos nos treinamentos. Então ele está indo mesmo nessa pegada aí de que está meio que na pré-temporada ainda. Não é esse o time que vai jogar sempre, o time titular, né? Eu acho que o Patrick aí deve começar no banco pela questão física mesmo, né? A gente sabe que o Patrick tem aí, às vezes, apresenta uma saliência aí na região abdominal, mas é bom jogador, né? Tem um bom toque de bola, mas o pessoal lá do Inter pegava no pé dele, né? Com essa questão física. Então acho que ele deve começar no banco, mas deve entrar porque tem camisa dele aqui, eles postaram a camisa dele no vestiário, então ele tá lá. Provável que ele estreie hoje também. Tony. Bom, pessoal, eu tive uns probleminhas técnicos aqui, estava caindo minha conexão, mas perdi um pouco da discussão, mas voltei aqui, tá? Então, deixe o seu like aí, vamos contornar os problemas técnicos, e não sei se vocês leram alguns comentários aqui, mas tá aqui conosco o William Brandini, o do Valdoski, aqui do nosso time, o Marcelo, né, consultor, e o André de Oliveira Braga. Né? Então, tem o Ekert aqui também, e tem algumas com relação, né? O Valdoski coloca aqui, né? Sem o Luan, vocês acham que a defesa vai melhorar? Né? Chegou contundido nessa temporada, ele voltou antes e já se contundiu. A gente comentou aqui, acho que você tinha caído, Tony, a gente falou que não, né? Acho que o Luan aí é imprescindível para marcar, né? O time sem ele toma gol direto da entrada da área, ele não tem como tirar o Luan. Só esclarecer aqui, né? O André coloca essa questão da lista B. A lista B é só quem são formados na base, né? Então, aqueles que são formados na base são inscritos na lista B do Campeonato Paulista. E essa é uma lista que não tem limites. Você pode ir inscrevendo ao longo do campeonato o quanto você quiser. E a questão aqui, assim, para você ser inscrito nessa lista B, você não pode ter jogado mais de um ano no profissional, no elenco profissional, né? Então, você se encaixaria aí, tendo sido formado na base do próprio clube, obviamente. Então, essa lista que eles colocaram. Tanto é que o Thales Costa, ele não foi inscrito nesse primeiro momento, porque não sabe se vai contratar alguém e entra na lista A, ou ele entra na lista B se contrata alguém de fora, né? Então, eles colocaram isso nessa primeira semana. O Thales Costa, ele não está inscrito, por isso ele não vai jogar aí. Saiu escalação aí? Ainda não. Não? Beleza. Mas aí a gente vai passando aqui, então, e a gente vai discutindo um pouco mais até sair a escalação, e a gente fala um pouco também sobre o que a gente acha desse time aí, né, que está começando o Campeonato Paulista lá em Campinas, contra o Guarani, sem torcida visitante, né, por mais que seja no interior. Houve aí, inclusive, hoje saiu uma determinação do Ministério Público, que a Federação Paulista acatou, que Guarani, Ponte Preta, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras só terão torcida única daqui para frente no estado. Então, essa aberração aí da torcida única prevalecendo também com os times de Campinas.